Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui fechando o nosso ciclo semanal nesse entardecer, anoitecer de sexta-feira. E com muita alegria por termos conseguido mais uma semana estudarmos, mantermos a nossa corrente de orações, fazermos as nossas preces pelos nossos queridos familiares, amigos, que estão necessitados, né, desse colo, dessa acolhida. Então é muito bom. É com muita alegria mesmo que nós estamos aqui com vocês, né? Nós estamos começando este momento agradecendo a presença dos nossos queridos mentores, sempre nos auxiliando, agradecendo a presença do nosso Mestre Jesus, ele que disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então nós acreditamos nisso e sentimos a presença do nosso Mestre. E rogamos a ele que os nossos lares sejam abençoados, os nossos familiares, aqueles que residem conosco, aqueles que residem em outras cidades, aquelas pessoas que são caras ao coração. Mentalizamos e enviamos as melhores vibrações que tivermos, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no chat, né? Dona Vera Viana, boa noite, seja bem-vinda, Dona Vera. Suzana, boa noite. Adriana, quanto tempo? Boa noite, Adriana. Dona Josefina, boa noite. Seu Antônio, seu Paulo, amigos queridos. Tarcísio, boa noite, direto de Teresina. E todos vocês que estão chegando agora, Vera Manzolino, boa noite, Vera, quanto tempo, né? Todos vocês que estão chegando agora, nós realmente recebemos vocês com uma ternura muito grande, com uma gratidão imensa por vocês fazerem parte desse projeto. Porque esse projeto só existe graças à presença de cada um de vocês aqui, firmes, constantes ali, nos fortalecendo e nos auxiliando. Dona Marlene, boa noite. Lúcia, querida, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e todos aqueles que estão conectados e que não colocaram a mensagem no chat, uma boa noite. E também para vocês que vão assistir depois, que não podem assistir ao vivo, né? Uma boa noite para todos. Flora, Dona Vanúzia, querida, sejam bem-vindas. E agora nós vamos, neste momento, passar para a leitura do nosso estudo de hoje. O livro Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna, ele é um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e autoria espiritual do mentor Emmanuel. Nós vamos ler agora o capítulo 112, que tem o título Diante da Justiça. A passagem evangélica a ser comentada encontra-se em Mateus, capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus. Então, hoje nós escutaremos os comentários de Emmanuel acerca dessa fala de Jesus. Vou repetir. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insultos. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação
ou de esforço. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Não. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. Gente, que mensagem bonita, né? Quando a gente fala de justiça, essa fala final aqui de Emmanuel me chamou muita atenção. Porque às vezes, quando a gente pensa um pensamento muito raso, é que a justiça vai atrapalhar, né? Vai piorar o processo daquele que está sendo condenado. E fulano assim você vai ser preso, né? Um exemplo. E aqui Emmanuel nos chama a atenção que às vezes a justiça ela vai ajudar o condenado. Em dois aspectos. Primeiro, porque se a justiça for verdadeira, ele vai ser impedido de continuar fazendo dívidas para esta e para outras vidas, porque ele vai parar este processo de destruição e de autodestruição. E aí ele vai recomeçar uma nova chance de vida para ele. E ele vai também pagar pelos seus próprios erros, né? Quando nós pensamos em justiça, às vezes a gente está com tanta raiva que nós até falamos aquilo que não deveríamos falar ou pensamos o que não deveríamos pensar, porque está nos parâmetros do ódio, da incompreensão. Porque às vezes tem crimes tão bárbaros, tão horrorosos, que a gente deseja que a pessoa seja pego e que seja até maltratado, né? Porque nós entramos naquela vibe do ódio, desse discurso. E isso não é justiça, isso é vingança. Vingança e justiça são coisas diferentes. Quando nós assistimos um filme que a gente vê naquela época antiga, onde os presos eram jogados nos calabouços e ficavam ali sem condição de fazer as suas necessidades fisiológicas, sem condição de comer, se adoeciam, já morriam lá. Às vezes ficavam aqueles cadáveres e os outros vivendo ali do lado até que retirassem os mortos, né? Então, uma situação de miséria tão grande que aí a gente não vê a justiça, a gente vê um sentimento de vingança, de raiva. Isso não vai fazer com que o outro repare. Muitas vezes aumenta o ódio, aumenta aquela animosidade que existe naquele espírito, e mesmo que ele desencarne naquela condição, vai ficar mais revoltado ainda, continuando a adquirir débitos terríveis para a sua própria vida, né? Então, digamos que na nossa sociedade seja necessário a existência das prisões, mas as prisões não precisam de tratar os presos como como se fossem animais, porque nem animais hoje podem ser maltratados. Mas as prisões deveriam de ter um tratamento mais justo, mais humano, e oferecer uma profissionalização, uma
possibilidade do outro, quando sair por detrás das grades, ele chegar ao mundo com condição de recomeçar a vida de uma forma diferente. Uma oportunidade de repensar nos erros, de sentir culpa e de reparar por esses erros. Isso seria uma justiça mais adequada. Mas o que a gente vê é um descaso, né? E antes de chegar na prisão, a gente percebe inúmeras vezes pessoas condenadas e condenadas alguns levando em consideração muito uma injustiça que está inerente no próprio sistema jurídico, né? Às vezes, a lentidão, a morosidade, os processos, né? A falta de provas, o empilhamento dos processos nos gabinetes. Então, tudo isso vai transformando essa área em um espaço muito delicado, muito delicado. Nós não estamos aqui criticando o sistema como um todo, mas a forma como muitas pessoas agem dentro deste sistema. Eu fiquei sabendo, há pouco tempo, que o Código Civil Brasileiro é um tratado de direitos humanos, de justiça, e é um tratado que mais se aproxima das leis divinas propagadas por Jesus. Dizem que o Código Civil Brasileiro é um dos mais bonitos e belos do mundo e leva em consideração o outro de uma forma muito interessante. Mas quando as pessoas vão lidar com ele, buscam brechas, né? E utilizam de uma forma muito diferente. Mas é como se o nosso Código Civil fosse um código evoluído, digamos assim, né? É interessante a gente ir pensando nisso nas diferentes fases da vida. Nós viemos lá de décadas lá atrás, onde o dono de um espaço de terra, né, ele poderia ser injusto com seus empregados ou passar a espada na cabeça de um e nada acontecia, porque ele era o dono daquelas terras. Lá na época do feudalismo, né? Então, os pobres, os trabalhadores, né, a grande população não tinha acesso a direitos. A justiça existia para os poderosos. Hoje a gente reclama isso, mas é muito diferente. Hoje nós temos até uma defensoria pública, né? Então nós temos até órgãos públicos que atendem as pessoas que não têm condições de pagar os seus advogados. Mas o que eu estou falando? É que a justiça antigamente era muito mais injusta, né? Porque havia uma lei social pautada em uma violência. Um outro exemplo, os duelos. A pessoa se sentia ofendido, ia lá, dava um tapa no outro e marcava o duelo para o dia seguinte, por coisas às vezes tão bobas, por motivos tão mínimos. E ali era realizado o duelo e um dos dois que estavam naquele processo ia ser morto. E a família ia ficar sem aquela pessoa, com arrimo. Filhos iam ficar órfãos, mulheres viúvas, né? Por quê? Porque era permitido se sentir ofendido e não tinha perdão, ia para o duelo. E isso fazia parte do código de justiça daquela época, né? Então, na época de Jesus, vocês imaginem bem, e Emmanuel começa aqui falando exatamente daquela justiça em que os fariseus e os escribas, que eram os doutores da lei e doutores dos templos religiosos, eles agiam no olho por olho, dente por dente, e atacados devolviam os insultos. E se sentissem perseguidos, eles eram cruéis no revide. E por que eles agiam no olho por olho, dente por dente? Por quê? Porque naquela época, a lei mosaica, a lei que Moisés trouxe
para aqueles que acreditavam no Deus único, nos 10 mandamentos, era olho por olho, dente por dente. Isso foi uma forma de conter o outro, né? Você vai roubar a minha propriedade, você vai me atacar, então eu vou te atacar e vou roubar a sua propriedade também. Para que começasse a ter uma noção de respeito e de limite. Mas as pessoas eram muito selvagens, muito primitivas ainda. E foi nesse momento em que o mundo precisava evoluir que chega Jesus, onde nós tínhamos a primeira revelação divina através dos 10 mandamentos. E a segunda revelação divina vem através de Jesus. O governador encarna e nasce aqui neste mundo. E ele vem para poder ensinar a lei de amor. Não é a lei para ser bobo, não. É a lei de amor, para evoluir através do amor, evitando assim que a evolução se desse só com a dor, né? E Jesus nos traz os ensinamentos. E ele precisava de dar exemplos. Aí o que acontece? Judas, ele queria que Jesus fosse um brigão. Ele queria que Jesus fosse um judeu que levasse ali a fundo aqueles ensinamentos de Moisés e que ele usasse o olho por olho, dente por dente. Então Judas queria que Jesus fosse um revolucionário, um líder social para mudar aquela sociedade. Aí ele tem a infeliz atitude de dar o beijo em Jesus, mostrando quem era esse mestre. E foi enganado por aquelas pessoas também. Ele não sabia tudo o que ia acontecer. Quando ele percebe que ele foi usado para chegar até Jesus, quando ele percebe que Jesus ia ser preso, e como vocês viram aqui, ó, escribas e fariseus, quando atacados, devolviam insulto e perseguidos, revidavam cruéis. Eles se sentiam perseguidos por Jesus, porque eles achavam que Jesus queria ser o rei da matéria. Eles não entendiam que Jesus falava que o reinado dele era espiritual. Então eles foram cruéis nos andamentos e para estabelecer uma justiça. Tão cruéis que colocaram a pena mais humilhante, porque a crucificação era a pena mais humilhante, né? Dolorosa. E escolheram essa pena para Jesus. E tanto conseguiram cativar o povo, né? Com as palavras, né? Com a lábia, que o povo escolheu soltar Barrabás, que era um ladrão famoso, um criminoso, e colocar Jesus, que nem tinha provas, exatamente na cruz. E colocou a cruz dele entre 2 ladrões. Mas quando Judas percebe tudo isso, Judas se desespera e entra num desespero tão grande, num sofrimento tão atroz, que Judas comete o suicídio. E Jesus, ele sabia, ele conhecia Judas. Jesus está lá na cruz e ele dá o exemplo da justiça, rogando por nós nos últimos instantes da sua vida. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele pede que nós sejamos, ele intercede por nós, pedindo o nosso perdão, porque ele sabia que éramos quase bebês espirituais, nem crianças éramos, de tão imaturos espiritualmente que nós éramos e que nós não havíamos entendido qual a missão dele. Quando Jesus aparece para Madalena, no dia lá próximo ao seu túmulo, ela corre para abraçá-lo e Jesus fala: não me toques.
E ele pede para Madalena não tocá-lo, por quê? Porque Jesus havia ido nas profundezas do umbral resgatar Judas e entregá-lo para que as falanges cuidassem dele. Aquele Judas que o traiu, aquele Judas que foi o pivô do início desse processo da crucificação e de todas as dores e humilhações piores que ele teve enquanto encarnado. E aí ele fala, calma, onde eu fui você não pode me tocar. Por quê? Porque Jesus ainda estava com aquelas vibrações ali de onde ele havia ido. E ele precisava de se purificar. E Madalena iria sentir toda aquela energia, né? Assim como quando a gente vai no hospital visitar alguém que está com uma infecção bacteriana complicada, a gente chega em casa, o filho vem abraçar, espera, não, meu filho. Papai foi no lugar e papai vai tomar banho primeiro para depois te abraçar. E Jesus cuida de Madalena nesse momento, né? Aí tem relatos e tem um livro psicografado de nome O Amor Jamais Te Esquece, um romance lindo, muito gostoso. E esse romance, ele é pautado na vida de Pilatos. Porque Pilatos, depois que ele lava as mãos naquele gesto, e que ele fica incomodado e se sente muito culpado porque ele não via o motivo de Jesus ser condenado, ele não queria que Jesus fosse condenado, ele, tempos depois, começa com uma espécie de toque, que ele, e um processo obsessivo onde ele via sangue nas mãos dele, ele achava que as mãos dele estavam sujas, e ele começa a lavar a sua mão inúmeras vezes, querendo tirar aquilo ali, as mãos dele. Então, ele entra num processo quase que de loucura. E Jesus aparece para um dos seus enviados e coloca ele responsável para ficar ao lado de Pilatos e segui-lo durante toda a encarnação, porque havia um risco muito grande dele ser assassinado, dele suicidar. E aí, essa nobre alma, neste livro, relata sobre toda essa vida de Pilatos, que teve todo o poder e de repente se vê sem poder nenhum. É muito interessante o livro. O Amor Jamais Te Esquece. O médium é o Ruiz e o espírito Lúcio. E aí, nessas histórias que a gente percebe que Jesus, a sua ação, ele nos perdoa. Ele perdoa Judas, ele perdoa Pilatos e ele demonstra isso para nós. Isso não quer dizer que ele fala assim, não, deixa quieto, faz de conta que nada aconteceu. Não, porque isso é injustiça. E injusto Jesus não é, nem o nosso Pai, e nem a verdade é injusta. Mas ele quer que nós aprendamos com as lições, com a vivência, sem sermos perseguidos, sem passarmos por processos de crueldade. Então, Jesus ensina que a verdadeira justiça começa com o perdão. E como é difícil perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos prejudicam. Como é difícil, né? Mas aí, aqui Emmanuel nos lembra duas coisas importantes. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, né? A gente não chuta cachorro caído. E ninguém que está caído merece ser maltratado. Aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração, que é o que aconteceu com Judas, que é o que aconteceu com Pilatos, né? Um remorso tremendo, terrível, que os leva a um processo quase que de loucura pela culpa. No padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor.
reconhecendo-lhes, ao invés disso, as necessidades que os recomendam a compaixão, sem furtar-lhes a possibilidade de reajuste. Então, quando a gente vê uma pessoa que está doente, que está passando pela provação da cegueira, essa pessoa não tem que ficar jogada no calabouço. Ela pode ter uma vida de estudos. Já tem o projeto Cão Guia, já tem o Braille para a pessoa se comunicar. Hoje nós já temos os computadores com comando de voz. Se a gente percebe uma pessoa que está num resgate terrível, com um problema cardíaco, a ciência hoje já consegue criar o stent, o medicamento, já consegue realizar cirurgias de válvulas, já consegue realizar transplante de coração. Todo esse processo é dolorido? É. Mas a pessoa encontra-se num processo de justiça divina, porém, com a compaixão, a amorosidade, o desejo de minimizar a dor que a pessoa está passando, porque ela plantou ervas daninhas no seu jardim no passado. Não tem como colhermos flores se plantamos ervas daninhas. Não tem como. Essa é a grande justiça. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Precisamos ensinar os nossos filhos, precisamos prestar atenção no nosso plantio, porque iremos colher nesta ou em outra vida. Mas Jesus é tão bom que ele aceitou ficar do nosso lado enquanto aqui estivéssemos reencarnando para aprendermos essas leis. E Deus, nosso Pai, é tão misericordioso que ele coloca no nosso caminho o médico amigo. Entre tantos médicos desumanos, tem aquele amigo que nos acolhe no momento certo. Coloca o amigo querido que nos visita e que nos ajuda a cuidar dos nossos filhos doentes. Coloca alguém que nos presenteia com o evangelho para que possamos ter uma luz nos nossos lares. Coloca as nossas casas de oração com uma liberdade religiosa no nosso país, graças a Deus, que nós podemos entrar numa igreja católica, entrar em um centro espírita, entrar num templo budista, entrarmos numa igreja evangélica, num centro de umbanda, seja lá onde nos sentirmos bem, onde nos sentirmos melhores, acolhidos, e podermos trabalhar a nossa espiritualidade. E Deus nos dá de presente uma grande família, com tantos que já reencarnaram inúmeras vezes com a gente, para termos um nosso núcleo familiar. Sim, pessoas de difícil convivência. Sim, pessoas que adoramos estar juntos, que temos afinidades. E ainda nos brinda com os nossos amigos, para nos auxiliarem, naqueles momentos em que muitas vezes a depressão toma conta, ou o medo, e aí chega aqueles amigos que, sem que a gente peça, percebe o tom de voz, percebe o olhar sem brilho e vem até nós, nos auxiliar. Nós nunca estamos sozinhos para reparar todo o mal que fizemos no nosso processo de aprendizado de amor. Ainda não sabemos amar, mas já estamos no caminho correto. E nós não podemos nos desviar deste caminho. Atrapalhar a nossa jornada evolutiva cultivando ódio. Cultivando o ódio do político que não está fazendo um trabalho certo. Cultivando o ódio do médico que errou um diagnóstico. Cultivando o ódio daqueles que podem ser vizinhos, que de repente te atormentam com barulhos dia e noite, ou com cigarro na sua janela dia e noite. Quando cultivamos o ódio, nós não estamos reparando, nós estamos plantando dores futuras, porque enquanto nós não aprendermos a amar,
nós não vamos deixar de passar pelas reparações que necessitamos na nossa caminhada de luta. E o que é importante, não julgue. Ninguém calçou o seu sapato para saber a caminhada que você teve. Nem seu pai e sua mãe que te amam. Não julgue. Você não sabe da vida dessa pessoa entre quatro paredes, da vida conjugal. Você não sabe da luta dessa pessoa no trabalho para manter com firmeza as regras sem que a corrupção entre. Você não sabe da infância que essa pessoa tem, da fome que já passou, das desavenças familiares. Você não conhece os pais dessa pessoa, que muitas vezes podem ser crianças imaturas e doentes. Você não sabe do passado dessa pessoa. Inúmeras vezes, alguém pode sim ser um homicida e matar uma pessoa. Não julguemos, porque pode ser que em outras vidas ele matava 10, 20, e se passa uma vida que matou um, ele está na escalada evolutiva dele. E quando nós olhamos para alguém com superioridade, nós esquecemos do nosso passado. Hoje eu não mato, hoje eu não roubo, mas em algum momento da minha trajetória passada eu já matei, já roubei, porque isso fazia parte do nosso crescimento. Se eu não tivesse matado, se eu não tivesse roubado, se eu não tivesse errado, eu não estaria aqui. Nesta condição evolutiva, eu já habitaria mundos superiores. Não julguemos. E lembremos das palavras de Jesus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Essa justiça não é para os advogados, procuradores, STF, promotor, defensor, não. Jesus fala da nossa justiça. A nossa justiça, ela acontece com o nosso olhar, com o nosso pensar, com o nosso ouvir, com o nosso falar. Somos nós que julgamos. Às vezes, basta um olhar para julgarmos e condenarmos alguém sem a segunda chance dessa pessoa se manifestar. Às vezes, podemos ser taxados de bobos? Sim. Qual o problema nisso? Se eu posso mudar, eu não tenho compromisso com o erro? Nossa, fulana tem uma cara de chata, não é? Tem uma cara de chata. Mas eu dou oportunidade de conversar 5 minutos e percebo que essa pessoa é fantástica. Ué, mas você vira folha? Você é falsa, mentirosa? Você falou que ela era chata? Sim, falei, achava. Conheci melhor? Não é. Eu não tenho compromisso com o erro. Isso não é ser falso. Isso é mudar de opinião. Entendeu? Isso não é ser fraco. Isso é ter corajoso por mudar de opinião. Por olhar e por deixar que o amor entre no meu coração. Guie a minha fala, guie o meu pensamento, para que eu possa promover a justiça divina, não a justiça dos escribas e fariseus, porque eu desejo, em algum momento, entrar no reino dos céus. E eu só vou conseguir isso se eu for melhor do que eu sou hoje. Se eu tiver o amor como guia dos meus pensamentos, das minhas palavras, na minha escuta, no meu olhar, na minha fala, no meu sentir. Era essa a lição da noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece. Mestre querido, obrigada. Obrigada por nos ensinar com seu exemplo em todos os instantes da vida, da sua vida, das nossas vidas. Obrigada, Jesus. Obrigada por estar conosco, obrigada por nos iluminar, por nos aceitar como somos, por nos ajudar em todos os instantes da nossa vida.
Obrigada, Jesus. Queremos te pedir, mestre querido, que hoje possa o Senhor estender as suas mãos iluminadas e que essas luzes possam chegar aos nossos irmãos que sofrem, aqueles que sofrem por não te conhecer, aqueles que sofrem porque te conhecem, mas esquecem de seguir os seus passos, aqueles que estão sofrendo por seguirem os seus passos e não serem compreendidos por muitos que os cercam. Ajuda a todos, Jesus, que estão neste processo evolutivo. Mas te pedimos hoje que também auxilie os nossos irmãos que encontram-se doentes, envoltos nas dores físicas, morais e espirituais. Abençoa a todos, Jesus. Envolva a todos com a sua energia amorosa, levando a esperança da cura, a esperança da reparação e do livramento das correntes. Mas, no processo de adquirir asas para voar livremente, em nome do amor. Mestre amado, abençoa os nossos lares, abençoa aqueles que não estão em seus lares, mas se encontram nos hospitais, nas prisões, nos orfanatos, nos asilos, nas ruas, para aqueles que não têm para onde ir, nem a quem recorrer. Abençoa-os, Jesus, e fortaleça-nos para que possamos ser instrumentos da vossa ação amorosa. Dai-nos a coragem de ajudar a quantos cruzem o nosso caminho. Dai-nos a sabedoria de não julgar, mas ajudar o outro a carregar o seu fardo. Dai-nos a força necessária para amarmos, mesmo quando estivermos sendo ofendidos, humilhados, abandonados, rejeitados. Jesus querido, envolva com muito amor os nossos familiares encarnados e desencarnados, os nossos amigos encarnados e desencarnados. Envolva com muito amor, Jesus, todos os nossos amigos espirituais que nos auxiliam neste projeto e em todos os projetos do bem. Muita gratidão, amigo querido, por todo o bem, por todo o amor, por todo o conhecimento, por toda a luta, lado a lado, neste nosso processo evolutivo. Mãe Santíssima, Senhora amorosa, estenda suas mãos maternas sobre essa humanidade que sofre. Acalentai o coração de todas as mães que têm o luto no seu peito. Dai-lhes a força de continuar. Dai-lhes a força necessária para saberem e aguardarem que um dia todos nos reuniremos novamente na verdadeira vida, no verdadeiro mundo, que é a nossa pátria espiritual. Obrigada, Mãe Santíssima. Deus, nosso Pai querido, abençoai o nosso Brasil, todos os governantes, abençoai todos os países deste mundo, abençoai a nossa terra querida, o nosso sistema solar, a nossa galáxia, abençoar o universo que tu criastes, Pai amado. E com muita gratidão, nós vamos com esta oração, finalizando este momento de estudo e oração, dizendo: obrigada, Deus Pai. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus, Mestre amigo. Que assim seja. Muito obrigada, meus queridos amigos que estão aqui.
Eu tenho aqui a Célia, diretamente dos Estados Unidos, a Marisa, lá do Paraguai, nos acompanhando, o David, eu não sei se está no Brasil ou Estados Unidos, Dona Celina, Solange, Cisa, Beth, Graziela, Carlos Eduardo, Norma, Juliana, Dona Mariângela, Margarida. Que coisa boa vocês aqui conosco. Muito obrigada a todas essas mensagens carinhosas, obrigada a vocês que estão conectados e que não deixaram seu recadinho. Obrigada a todos vocês que se inscreveram no nosso canal. Obrigada àqueles que estão divulgando nas suas redes sociais, que divulgam para o WhatsApp. Muito obrigada pela confiança. Sigamos juntos nesse projeto de amor, não é mesmo? Yara, Luiz Helena de Uberaba, uma boa noite. Que alegria ter tanta gente e essa comunicação maravilhosa, né? Que acontece. Eu agradeço muito pela oportunidade de entrar aí no ambiente que você está, no seu lar, no seu local de trabalho. Muito obrigada pela permissão. Muito obrigada. E sábado e domingo não temos estudo e oração ao vivo, mas nós já temos 300 vídeos lá para você olhar o tema, escutar, orar, estar no seu cantinho, fazendo o seu estudo, a sua oração. Segunda-feira, 18 horas, estamos aqui de novo, ao vivo, todos nós reunidos, em nome de Jesus, e unidos por essa amizade, por essa família que vai se formando. Hoje nós podemos dizer, família, estudo e oração. Muito obrigada por todos vocês que fazem parte dela. Uma boa noite, um bom descanso e até segunda-feira às 18 horas, se Deus quiser. E eu sempre brinco, Ele há de querer. Boa noite, amigos.